Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Fio da Vida, aquele podcast que fala sobre histórias incríveis. Eu sou o Silvio Mesquita e hoje estou aqui para apresentar uma história muito legal. É uma história de uma mulher que é inspiradora. Quem não gosta de ser inspirado por uma história? Quem não gosta de estar num ambiente e escutar uma boa história, né? Que todo mundo para ali para aprender. Afinal, são histórias que nos motivam, que nos inspiram e que nos ensinam também. Afinal, muitas vezes na nossa vida a gente tem uma situação que alguém já passou por isso. E quando ele vai lá, essa pessoa vai lá e conta como ela passou por essa situação, você, poxa, como se no estalar dos dedos ali as coisas ficam muito mais simples. Por isso que aqui eu tenho o privilégio de sempre trazer pessoas que são muitas vezes não famosas, né? Mas que tem uma história linda que inspira várias pessoas. E essa minha convidada de hoje é uma mulher incrível, que ela inspira todo mundo da cidade dela. É isso, a história dela de vir hoje a Brasília, de construir o que ela construiu, ela vira uma referência, ela dá esperança, né? Então, ela vive os sonhos de alguém, né? E é muito feliz hoje de receber aqui a Silvana, uma mulher incrível, com energia muito legal. Empresária, né, Silvana? O que você é? Me fala. A gente conversando tanto, parece que é tanta coisa que você é, e até hoje eu não descobri o que você é. Me fala. Eu acho que eu sou um pouquinho de tudo, doutor. Né? Empresária, mãe, sonhadora. Eu acho que eu vim de um patamar muito pequeno, né? E sonhei muito. Continue sonhando, porque enquanto a gente vive, a gente está sonhando, né? Mas hoje, de onde eu vim, da forma que eu vim, eu me considero hoje que eu sou uma mulher que venci na vida. Se tudo hoje parasse e falasse, não, acabou, tá aqui, eu já me considero uma vencedora. Deu certo. Deu certo. Deu né? certo. E quando... bom, hoje no momento que você tá, a vida que você tá, você já se imaginou nessa posição que você tá hoje, assim? Doutor, tudo é muito, para mim chega com tudo muito a leveza e eu tô recebendo com muita gratidão, porque eu sou uma mulher grata a tudo. Hoje eu aprendi com a vida que a gratidão, em primeiro lugar, te leva a um patamar muito alto. Primeiro, a gratidão. Porque tudo que a gente vem aqui, porque não adianta você conquistar o mundo aqui e não ser grato ao Criador, né? E eu sou muito grata a Deus, à vida, né? O que Ele me deu, porque tudo aqui é dele, né? E aí a gente vem para cá, né, por permissão dele, e sabemos como receber esse privilégio de estar aqui vivendo. Só de estar vivendo já é um privilégio, né? E eu sou muito grata a Deus, até pelo que deu errado, porque o que deu errado, porque ele tinha que dar certo lá na frente. Hoje muitas das pessoas não entendem o erro, o não de Deus hoje, se desesperam, né, doutor? E o não de Deus hoje é o sim amanhã. Né? O que não dá certo hoje, ai, que susto, deu errado. E fica revoltados, né? E eu já tenho aquela sabedoria. Eu sei que um não vai ser até doloroso, uma tempestade. Vou passar, porque eu sei que amanhã veio o melhor de Deus. Então, nesse mundo, e aí fui uma mulher que eu busquei muito a fé nesse meio, nessa minha trajetória de vida, né? De vir pra cá, de ter que estudar, vir pra cá sozinha, enfrentar um mundo aqui fora, sem família, né? E eu saí de lá dizendo, bati no meu peito e falei, eu vou vencer e não vou voltar. Brasília é a cidade que me acolheu, eu amo Brasília, amo. Hoje, se me perguntasse de qualquer lugar do mundo que eu queria viver, Brasília. Não abro mão da minha terra, da minha cidade. Eu sou do interior de Minas, né? Qual que é a cidade? Bocaiúva. Bocaiúva. Saí de lá numa fase... Eu vivi uma adolescência muito turbulenta, assim, sabe? Aquelas meninas que não tinham juízo, que queria conseguir algo de uma família muito pobre, né? E aí, lá naquela cidade interior, o que valia eram as pessoas de nome, de família, que tinha dinheiro, e meu pai não tinha dinheiro, e minha família não tinha. Então, eu saí de lá muito massacrada, muito pisada, né? Que a minha... Você tinha quantos anos na época, Silvana? Eu saí de lá com uns 18 para 19 anos. E aí, muito mal falada, porque eu ia para as festas, né, na noite. Então, só os filhos de rico iam, faziam o mesmo que eu fazia, mas não tinha nada. Mas como eu era filho de pobre, então era difícil, né? Enfim, doutor, eu saí de lá e vim enfrentar o mundo aqui. Aqui eu constituí minha família. Eu estava falando ali agora com a menina que, assim, a minha criação, para as pessoas que viam, achava que eu era uma protetora demais. E eu protegi muito os meus filhos.
Eu era uma mãe que muitas vezes fui chamada de galinha chocadeira. Tira esses meninos debaixo das suas asas, né? E eu procurei isso e até hoje, os meus filhos, se eu pudesse, estaria com eles perto de mim o tempo todo. Mas eu soube também saber a hora que eles tinham que desagarrar, desmamar, né? Então eu conduzi muito, muito bem ser mãe. Hoje eu falo que uma das coisas que eu abro a boca para falar que eu fui de verdade, mãe, uma boa mãe, uma boa filha, muito, encho a boca com gratidão e uma boa esposa. A gente sabe que o casamento não é uma tarefa fácil, né? Mas eu sempre procurei ser um esteio. Quando tem uma desavença, alguma coisa, logo, se eu mesmo às vezes eu estando certo, eu falo lá, me perdoa, desculpa, eu que errei. Entendeu? Porque o casamento também é isso, né? A convivência. Então eu tô falando de um monte de coisa assim, né? Misturada assim, né, doutor? Porque na verdade nós não colocamos pauta no que eu ia falar. Mas você sabe que Silvana, é muito de você isso, né? Eu tô aqui escutando, né? Aqui, porque isso é muito do que é a tua vida, né? Então, como é que foi essa chegada em Brasília, né? Então, como é que foi essa questão da chegar em Brasília? Então, eu cheguei em Brasília... Você falou que, que não foi fácil quando chegou, né? Não. Aí hoje quem olha pra mim fala assim, ela achou tudo... Alguém ajudou? Não fui apadrinhada. Ninguém que me ajudou. Eu fui morar na casa de uma tia que eu sou muito grata pela ter me dado. Como é que é o nome dela? A Sofia, que ela até faleceu agora há pouco tempo. Foi uma pessoa muito importante também na minha chegada aqui. Tia Sofia. A tia Sofia. E aí eu fui morar na casa dela, mas logo eu sabia que eu tinha que sair de lá, que morar na casa dos outros não era bom, né? E fui morar sozinha, procurar emprego, estudar. Você trabalhou de quê aqui? Aí eu trabalhava eu trabalhei no Senado, terceirizado, na época era como é que era? Na época lá eu não vou lembrar muito bem, mas na época que chegou a NET em Brasília, TV a cabo, eu trabalhei nesse mundo inicial. Depois eu fui para a área do governo, consegui entrar no governo. Aí você fez faculdade aqui? Aqui em Brasília, estudei tudo aqui em Brasília. Você fez faculdade de quê? Eu fiz duas faculdades aqui, né? Uma de Direito e uma outra de Administração, que hoje é a mais administrativa que eu utilizo no meu trabalho, né? Porque eu administro esse meu grupo de trabalho lá, que é os meninos que trabalham comigo, que são advogados, são contadores, né? E aí eu conduzo uma empresa há muitos anos e até todo mundo pergunta, como é que é o nome dessa empresa? Aí eu falo. Aí por esses dias eu falei, não, vou ter que criar um Instagram da minha empresa, porque eu publico alguma coisa de trabalho na minha vida pessoal, porque eu não queria misturar muito, né? Aí eu falei, vou dar uma separada agora. E aí, nisso, eu comecei a trabalhar, sair do governo e montei a minha empresa, né? E fui ali no meu anonimato, né? E igual eu te falei, fui aparecendo. De repente, Silvana foi brotando. Aí, como eu te falei, aquele poder, depois você já começa a despertar, ganhar o seu dinheiro, que era o meu sonho, vencer na vida. Não era só financeiramente. Eu tinha que vencer na vida em todos os aspectos, né? Como pessoa do bem, como pessoa que não ia passar em cima de ninguém, que não ia... Que os meus princípios eu nunca negociei. Os meus princípios não. E esses princípios são quais que você não negocia de jeito nenhum? São princípios de ser de verdade. Ser de verdade. Os caminhos do Senhor, ser uma pessoa do bem, nunca fazer mal para ninguém. E uma das coisas que eu sou exageradamente, que eu tenho, é um coração bom. Eu acho que esse coração bom é que me fez essa pessoa chegar onde eu cheguei. Porque eu sou aquela que vejo o outro. E aí sou muito criticada por isso. Já escutei palavras, não alimenta o verme que vai te comer amanhã. Mas eu não quis ouvir isso. Porque o Senhor alimentou todo mundo. E já me falaram, para de ajudar, para de olhar o próximo. Essas coisas que as pessoas acham que, às vezes, para mim, posso até estar errada. As pessoas podem até estar certas. Às vezes você está ajudando e está até errando. Porque as pessoas precisam também não ser tão ajuda. Mas você vê uma pessoa, doutor, precisar de uma ajuda. Eu, pelo menos, Silvana, principalmente aquelas pessoas mais humildes que eu já passei, e não me estender a mão, eu acho muito difícil de ser eu fazer isso. E isso tem muito hoje, quando você
fala, né? Quando você vem pra Brasília, né? E fala, quero vencer, né? Você veio querendo vencer, né? A minha independência. Talvez você não sabia o que era vencer, assim. Talvez você... Eu não sei se o que... Quando eu pergunto assim, se você... Onde é que você tá? Você já se imaginou nessa posição? Quando eu falo de posição, é assim, é financeira, social, de família, de tudo isso, né? Então, como você contou essa história quando você morava na sua cidade, e você não era bem vista, as pessoas falavam de você, e sair de lá também é sair desse ambiente, né? Sair desse ambiente que foi ruim, né? Que foi um ambiente que, com certeza, hoje ele ainda tem algum reflexo na tua vida, que faz até algumas das ações dessa que você tem hoje, né? De ser muito cuidadosa com quem precisa, porque, de fato, um dia você precisou e às vezes ninguém teve um cuidado com você, né? Então, isso... Tem isso, então... Né? Porque as pessoas não têm esse costume de não olhar a dor do outro, não olhar o que o outro tá passando. Às vezes a pessoa tá aqui do seu lado, passando um problema desse tamanho e você não consegue enxergar. Quanto suicídio tá tendo aí de pessoas que tá do lado, se matou, a pessoa, não, tá comigo ontem, não sei. Às vezes a gente não tem esse olhar para as pessoas. E eu, Silvana, tô muito ligada nisso. E sou muito criticada por isso também. Porque eu olho muito do lado do outro, sabe? Nunca, eu acho que hoje, até meu esposo fala que isso é feio em mim, porque a gente tem a nossa diferença de pessoa, porque ele é uma pessoa maravilhosa, mas ele não vê esse lado de ajudar. Ele acha que se eu estou ajudando, eu não estou deixando a pessoa de buscar a independência dela, de correr atrás. Então, que eu estou facilitando uma coisa que eu não devia facilitar. Só que eu não vejo muito por esse lado, porque se eu, lá atrás, eu achasse alguém que tivesse me dado amor, carinho, colo, eu ia ser muito grata, eu acredito. E eu não tive. Não tive um colo, eu não tive um carinho, eu não tive nada. Então, eu vim encontrar isso na minha fé em Deus. Tanto que hoje eu falo assim, eu sou por todos. E quem é por mim? Eu mesmo me respondo, Deus. Porque hoje eu não tenho pai mais mãe. Né? Quando eu tinha eles, eu falava, eu tenho meu pai e minha mãe. Eu ligava com um problema, o pai falava assim pra mim, não, vai valer nada não, isso vai passar. Só que eu ouvi aquela voz dele dizer que não ia valer nada, ia passar, gera tudo. O pai falou, entendeu? E hoje eu não tenho essa ligação. Porque eu vivi 20 anos longe dos meus pais, né? E os últimos anos da vida deles, eu fui muito presente, mesmo morando aqui. Eu saía de Brasília, pegava uma estrada de 750 quilômetros para ir cuidar deles. Então, eu fui uma boa filha. Deus me deu essa oportunidade de ser uma boa filha no final da vida deles. E quando eu perdi pai e mãe, eu pensei que o mundo tinha acabado. Mas eu lembrei, eu tenho meus filhos. Pai e mãe perdeu os pais deles. E eu preciso recuperar, porque eu tenho que ir. Né? Meus filhos precisam de mim. Então, tem uma frase que eu falo que eu não queria ouvir nunca. Quando eu cheguei da minha cidade, na morte do meu pai e da minha mãe, eu vi de alguém assim muito próximo da minha família aqui em Brasília, chegar para mim e falar assim, vamos embora reagir, porque você tem filho para criar. Eu estava muito dolorosa, eu estava num luto, né, profundo. Então é muito difícil as pessoas te chegar e te dar um empurrão, vai, entendeu? E eu sabia que eu tinha que reagir, mas eu não precisava ouvir aquilo. Então, quando hoje eu vejo alguém perder alguém, eu jamais vou falar isso. Eu falo, chore, que vai doer. Porque dói, né? Então, você tem que permitir também sentir essa dor. E aí, eu acho que isso tudo é importante. Eu tô falando aqui meio que misturando, né? De vida, de dor, de passado, de vinda para Brasília, da mulher que venceu vencer na vida, o que era vencer na vida. Mas eu acho que, no todo, o vencer na vida hoje, para mim, com a maturidade que eu tenho, é o respeito. A pessoa que eu sou respeitada. Porque hoje eu tenho isso. Eu sou respeitada. Eu sou uma mulher que hoje eu tenho um olhar maravilhoso dos meus filhos para mim. Minha mãe é meu tudo. Eu ouvi o meu filho falar aquilo para mim. Mãe, você é o meu maior exemplo de vida, de força, de fé e de coragem. Então isso não tem preço, né, doutor? Não foi nada de financeiro. Às vezes as pessoas vencer na vida é financeiro. Não vou te falar que eu conquistei na vida. Tudo que eu tenho hoje, eu conquistei com o meu suor, com o meu trabalho. Ninguém me indicou nada. Não ganhei nada de ninguém. Não tive herança. Não tive herança. Não vim de berço de ouro. Não tive herança. Não casei com homem rico. Meu marido é funcionário público. Então, é uma vida modesta, né? Então, o luxo que eu tenho, que eu tive o privilégio de ter,
comprar uma marca, um carro, ir numa viagem internacional, levar meus filhos a uma viagem em família, que tudo isso Deus já me permitiu, e, né? Eu tive esse privilégio, foi com o meu trabalho. Silvana, você falando, né? Por mais que você acha que possa ser misturado, mas não é misturado, sabe? Tô escutando aqui e ficando assim, bem emocionado e pensando. Porque a nossa vida, se a gente quisesse ficar separando as coisas demais, não vai dar certo. Ah, não, no trabalho eu sou ótimo, mas a minha família... Ah, não, mas é outra coisa. Então, eu tenho sucesso no trabalho, mas não tenho sucesso na família. Eu tenho sucesso financeiro, mas eu não tenho sucesso de relacionamento com outras pessoas, enfim. Eu acho que se a gente segmentar demais, ou seja, separar tudo, né? Separar o que é vida pessoal, o que é profissional, o que é ser mãe. Acho que às vezes o caminho tá aí, é de unir isso, porque nós somos único, né? Assim, nós somos a somatória das experiências das nossas vidas. Então, e você soube mostrar algumas dores que você teve no passado, né? E mostrou algo que eu achei... Pô, meu pai me ligava, não, vai passar. Ele não fazia nada. Ele não te ajudava a resolver o problema. Ele não te dava uma solução. Ele não ligava para um amigo dele te ajudar. Ele só falava, calma, vai passar, né? Então, assim, isso é muito grande, né? E isso tem tudo a ver com o que você faz com as pessoas hoje, né? É escutar, pô, dar um pouco de carinho. Às vezes alguém tá te pedindo uma coisa na rua, você pode não dar, mas fala bom dia, tudo bem. Porque às vezes, assim, pedir dinheiro, esmola, enfim, alguma coisa, é só uma forma de chamar atenção. Mas às vezes o que vai fazer mais diferença para ele é um olhar com carinho, com respeito, né? Porque imagina, essas pessoas que passam dificuldade, elas são desrespeitadas o tempo todo, né? E eu faço, assim, às vezes eu faço isso também, me sinto mal por isso, a gente faz um pouco no automático, né? Mas... Até com medo, né, doutor? Até com medo. Você deixa de ajudar com medo, essas pessoas de rua, né? Você fica assim um pouco receoso. Mas enfim, o que elas querem é isso, né? Carinho. Então, essa frase do seu pai, eu acho que ela é muito fantástica. Vai dar certo, tá? Então, às vezes eu chego em casa, né? Umas questões do trabalho, enfim. E aí, chega um pouco acelerado. Aí a Lara só põe a mão assim, calma, vai dar tudo certo. Pô, ela não me falou nada, ela me deu um conselho, ela não fez nada. Mas ela só me deu o quê? Amor, atenção. A palavra que você precisava ouvir. E aquela palavra que ela te falou, te transmitiu a confiança e a esperança. E você, só de falar, talvez, e você falava assim, eu precisava de ouvir isso porque vai dar certo. E eu tô ansioso, a minha ansiedade não vai resolver. O que ela me deu? O que seu pai falou e o que eu também sinto quando ela fala isso, né? É assim, você não tá sozinho, né? Calma, você não tá sozinho, né? Então eu acho isso que tem muito sentido, essa frase do seu pai, né? Eu acho que é uma história muito legal. Então, eu acho que na tua cabeça são uma série de eventos que aconteceram na tua vida, eu imaginando aqui, né? Talvez eu possa... tudo misturado. Mas uma série de eventos na tua vida, né, que fez você crescer, várias situações assim, que de fato contribuíram para a mulher que você é hoje, né, de ser uma pessoa caridosa, né? E assim, não te cortando, doutor, mas eu queria falar assim, hoje a maturidade é tão importante você chegar nesse patamar que eu tô hoje, porque pouco tempo atrás, se alguém falasse alguma coisa assim de mim, que não gostou disso de mim, que as pessoas falando mal, porque hoje existe, né? Você não agrada todo mundo. Sim. E a gente agrada talvez a minoria ou quase ninguém, mas né? Hoje eu entendo isso. Mas quando as pessoas antigamente falavam alguma coisa, a Silvana podia falar assim, a Silvana é feia, não me atingia. Eu chorava, ficava deprimido, né? Eu não queria ouvir aquilo. E hoje, quando escuto uma crítica, mas ela é tão importante para mim hoje, que eu vejo quantas pessoas estão pequenas diante da vida, sabe? Falar mal de alguém, criticar alguém, falar que alguém tá... que não é do perfil daquela pessoa, sabe? Aquela pessoa tá tão pequena de chegar no patamar dela saber que ela realizou, que ela é gente de verdade... que quando ela chegar, se ela tiver o que eu tive, o privilégio de chegar nesse patamar de uma mulher hoje, ouvir uma crítica e me ficar feliz com a crítica, de ver que o outro não cresceu, de ver, tipo assim,
feliz comigo, da minha maturidade, não pela falta de maturidade do próximo, entendeu? Entendi. Eu acho isso uma falta de maturidade. Mas pra mim, receber aquilo como uma forma de me... Como eu cresci, como eu amadureci, como isso pra mim não me pesa, como isso é leve pra mim, como isso não me interfere, como isso não me faz mal. Porque hoje, você ser criticada, porque aquilo que às vezes pra pessoa tá errada, pra você, você sabe. Você ter a consciência de que você tá bem, que você tá fazendo bem, não te pesa, né? E nisso, eu acho que essa construção que você falou que há pouco tempo atrás isso te atingia, hoje não atinge mais, né? Vem uma serenidade, com a maturidade vem a serenidade. Até diante desse misturado, tem a parte ali que a gente fala dos negócios, do profissional, que antigamente até os meus funcionários me chamavam de ansiosa para receber, tinha um problema profissional para resolver, eu tinha uma certa ansiedade para resolver aquela situação. Hoje eu tenho uma serenidade. Hoje eu aprendi a lidar com tudo que veio com a idade, com a maturidade, com a vivência, né? Com a experiência da vida. Única coisa, doutor, que hoje na vida me assusta e que eu me temo, você não me fez essa pergunta, mas eu vou falar pra você. Você perguntar, Silvana, o que você tem medo hoje? Da morte, de perder alguém querido. Porque eu passei por essa experiência da perda dos meus pais e de um cachorro que foi um filho. Então foi tudo muito sequencial e eu sofri muito. Então hoje, quando eu vejo alguém perder alguém, realmente é a única coisa que me assusta, porque eu sei o tanto que pesa pra quem ama. Porque tem gente hoje que não sabe nem o que é isso. Perder alguém, todo dia tá tudo normal. Pra mim foi muito difícil perder. Então a morte hoje ainda é uma das coisas que me assusta. Te assusta. Que foi uma das coisas que mais doeu na minha vida. Não foi passar fome, não foi que enfrentar problemas temorosos, ser julgada injustamente, ser às vezes até condenada injustamente. Não teria medo de nada disso hoje, doutor. Qualquer problema hoje aqui nessa terra, pra mim, é assim, relevante. Eu iria encarar com uma boa. Só a morte que não. A morte ainda me assusta. Poderoso. E olha que eu sou uma mulher de fé, né? De fé, de saber que Deus existe, que existe o chegar e o ir, eu sei, ter essa consciência do nascer e do morrer, mas essa finitude, né? Esse fim ainda me assusta muito. E o meu maior medo hoje também, além da morte, eu falo perder o próximo, mas também assim, de deixar meus filhos aí sem mãe. Porque eu senti muita falta da minha mãe, sinto. Da minha mãe e do meu pai. Então eu tenho muito medo da morte em deixar eles desamparados. Eu sei que vai ser muito difícil. Olha, não tem nem como não chorar, né? Porque eu vou falar de perda de mãe, né? De medo de deixar meus filhos, que é meu tudo. Eu encho a boca, às vezes o meu filho fala, mãe, você é muito caduca com a gente. Mas filho não tem idade, você é pai. Você tem um filho, eu já vi que você é um bom pai. E eu sei que você vai falar pra mim se ela estava certa. E a fase mais linda é essa aí. Tá no seu braço, no seu colo, que você segura. Agora os filhos que igual eu hoje, a minha filha tá fazendo internato de medicina, tá lá, igual você falou, tá no meio das pessoas vulneráveis, e ela tá num albergue, né? Cuidando do pessoal do albergue. Então ela chegou assustada. Ela não viveu, ela não sabia do mundo que tá aí fora, né? Então, e aí essas pessoas que estão na rua, muitas vezes elas se tornaram pessoas até violentas, porque elas não tiveram carinho, amor, não sabe nada disso, né? Tem outra... Não foi resgatadas, né? E Deus também não vai resgatar mais, porque eu acredito que quando chega nesse patamar, é muito difícil eles querem sair, né, doutor? E Silvana, agora uma coisa aqui que eu quero direcionar, que eu acho que você veio de baixo, conquistou muita coisa legal, reconhecimento. O que é algo que você achou que você desejava, que você foi lá, que conquistou e chegou lá e falou, poxa, não vale a pena? Ou assim, não sei, o que é? Que é uma coisa, né? Eu sempre fui uma mulher, eu tava comentando isso agora há pouco tempo, essa história de vaidade, de marcas luxuosa, o mundo... Você gosta de marcas. Mas antes você gosta, não gosta? Não, eu acho a roupa de marca... O que é a marca hoje pra mim? Eu não poderia falar pra você que eu não ia gostar. Você pega uma calça
de alfaiataria de uma marca famosa, que eu não vou citar não para não divulgar, e coloca no seu corpo e pega uma que você compra por aí. Claro que o corte é diferente. É diferente. É diferente. O tecido é diferente, é muito diferente. Para as pessoas falarem assim, não tem diferença. Tem sim. E eu cheguei, como eu tinha muita vaidade ali naquele mundo lá do mato, né? Eu sonhava um dia chegar a esse patamar. Você já conhecia essas marcas? Você sabia que existia? Eu conhecia, Como é que é? eu conhecia as coisas bonitas, mas não a marca, né? Você é daquela assim que tem bom gosto de nascença. De nascença. Eu sempre achava que era bonito. Aí tudo aquilo que você achava que era bonito, aí você olhava ver, o preço era mais caro mesmo, daquele jeito. Aí não podia, né? Não tinha dinheiro pra comprar e tal. E aí eu falava assim, nossa, né? Até chegar aquele patamar E eu tive uma sobrinha que me visitou há pouco tempo, eu fui com ela no Iguatemi, e ela falou, tia, me fala aí como você falava, você me contou que você passava entre essas lojas e você falava assim, eu um dia vou usar só essas marcas aí, eu vou comprar só essas roupas. E ela, sabe, uma menina, uma Aí filhada. você falava? Eu falava. Que marcas que era? Pode falar. Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Gucci, Prada. Aí você parava e falava assim, um dia eu vou usar. Chanel, né? Eu passava joias, Tiffany, né? Todas essas marcas caras aí do mundo, né? E aí, ela falou, eu falei, não, eu passava aqui e falava, eu só vou usar essas roupas. Chegou uma época que eu tirei a consumidora deles. Era. Até eu satisfazer meu ego. Entendi. Você tem uma ideia. Eu tenho um closet lá em casa que eu falo, meu Deus, eu preciso desapegar. Mas eu não posso desapegar dessas coisas caras de qualquer jeito, né? E porque eu já não tenho essa importância mais. Mas naquele momento, o que significava pra você ter esse closet ou ter essas marcas assim? Que nada é impossível. Aquilo que você sonha, mesmo vindo lá de onde eu vim, você pode chegar dentro da Dolce & Gabbana e comprar uma roupa e sair usando com seu dinheiro. Entendi. Entendeu? E você pode entrar em qualquer outra loja. Isso não é só sonho, isso é realidade. Não só para mim, mas para qualquer pessoa que quiser chegar a esse lugar. Porque eu acredito também, doutor, muito que as pessoas parem e falam, não quero, tá bem, muito comodismo. E eu sempre pensei mais. Não, tá bom. Eu não sou caranguejo, eu quero ir para frente, não vou andar para trás. Né? Então a gente tem que pensar alto para ir. Mas a gente tem um limite também. Tipo, valores. Você tem que sentir bem onde você tá, igual eu te falei da minha casa, minha moradia aqui em Brasília. Eu queria morar numa casa que eu tivesse um espaço, uma área de lazer, onde eu pudesse plantar minhas coisinhas, entendeu? Porque eu nasci na roça, né? Então plantando, e eu fui acostumada, como eu falei ali embaixo agora. O que você tá tomando? Eu falei, eu tomei, bati pastruz, bati algodão, tomei. Eu fui criada com isso. Então eu não queria perder, não queria não. É meu. Eu amo isso. Eu queria um pezinho de jabuticaba ali na beira da piscina. Eu queria a minha hortinha. E eu conquistei esse espaço, assim, bem praticamente no centro ali de Brasília, mas não é numa área nobre de Brasília, numa área mais cara de Brasília, entendeu? Mas eu conquistei e tô feliz, né? Então, isso tudo é importante, de estar bem ali onde você tá, e até receber críticas às vezes, porque você tá ali, porque você vive aquele mundo ali, né? Porque as pessoas acham que ali não é o melhor lugar, mas para você ali é o melhor lugar, né? Então isso é importante, você ser de verdade. E você ir lá, hoje o mundo da rede social, do Instagram, né? Você postar só o que é belo. Aí, às vezes, as meninas da Dolce & Gabbana, de outras marcas que tornaram minhas amigas ali, as vendedoras. Sabe o que mais chama diferença, o seu diferencial? Que você tá lá, daqui a pouco, dentro da Dolce & Gabbana, vestindo a roupa, daqui a pouco você posta uma galinha lá no terreiro. É normal, né? Porque você é de verdade. Eu entendi, você é isso. E assim, e aí você usava várias marcas, olhava aquilo como eu consegui, né? Tipo assim, poxa, se eu tô aqui comprando essa marca, usando essas roupas, é porque eu consegui, tipo, eu venci, né? E isso te dá um grau de satisfação grande. Grande, porque, doutor, a sua independência financeira. Porque muitas mulheres, elas acham que elas vêm vencer de que ela tem que pegar o dinheiro do marido, da pessoa que está próxima, né? Quer andar bonita, quer frequentar os melhores lugares. Eu hoje tenho a oportunidade de frequentar os melhores lugares, eu tenho tudo mais. Eu sei o valor que aquilo tem para mim, porque eu conquistei, entendeu? Porque é o meu dinheiro.
Entendeu? E esse meu dinheiro que eu ganhei, que eu conquistei trabalhando, e deixar bem claro, gente, trabalhar e conquistar nunca passar, subir, né? E pisando em ninguém, né? Isso, eu encontrei muitas pedras no caminho de pessoas querendo me tirar, né? Foi difícil, foi doloroso. Mas isso aqui era cada pedra que eu cansava, que alguém queria me tirar, eu aprendi aqui, pra mim, não iria fazer, sabe? Então, é digno. E eu ainda tenho sonhos a ser realizados, né? Eu quero chegar ainda, trabalhar ainda. Não quero parar, não penso em me aposentar. Porque eu acho que uma pessoa como eu sou ligada no 220, você vai ficar louca, né? Imagino você, Silvana, com essa energia toda, falando, não, hoje, a partir de hoje não trabalha. E Silvana, e quando é que foi o start ali que você... Start não, mas quando você falou assim, poxa, essas aquisições de roupas, enfim, isso... Bom, claro que você continua consumindo, mas aquilo ali já não é mais, tipo, não tem mais a mesma graça, vamos dizer assim. Quando é que foi, assim, que você teve essa percepção? Eu acho que quando eu atingi esse patamar e comecei a conviver nesse mundo, né? E eu vi que era tudo muito mecânico, não tinha muita emoção, né? E as pessoas que vivem nesse mundo muito luxuoso, muito dinheiro, sem essa conquista que eu vim, eles vivem muito no automático ali, então eles não têm emoção. Então eu sou uma pessoa muito emocionada, sou uma pessoa que vive muito o amor, né? Amor próximo. E eu achei que eu ia encontrar isso, né? Nesse mundo. E eu vi que não era um mundo para mim. O que eu estava fazendo ali? Não tem essa emoção. Encontrei pessoas nesse mundo também, né? Desse patamar, que tem emoção. Que teve o privilégio de nascer no berço de ouro, e já nasceu no berço de ouro, mas que pessoas bonitas. Que eu falo, beleza não é física, beleza, né, interior. Pessoas que você conversa, que tem peso no que fala, né? Porque outras não, são tão banal, né? Tudo muito também superficial aí, ali, superficial, né? E uma competição também, né? De mais e mais e mais, né? Eu não vim pra cá pra competir com ninguém. Eu não vim pra cá pra copiar ninguém. Eu vim pra ser eu. Eu acho que esse ser eu de verdade me satisfaz muito o meu ego. E eu tô muito feliz com o que eu sou hoje. Eu perdi meus pais, mas eu tenho meus irmãos lá. Eu não perdi a minha raiz, entendeu? Lá. Então, eu continuo ligada lá nas minhas sobrinhas, nos meus irmãos, onde eu nasci. Tem meus filhos que deram certo, que hoje já posso também dizer, deu certo a minha criação, né? O Rodrigo hoje é CEO de uma empresa sucedida. A Luísa terminou um curso de medicina, que você sabe que é um curso que não é fácil. E ela entrou lá e estava me perguntando, seus filhos bebem? Não, nunca gostou de fé. Você perguntou para ela se ela gostava do intermédio, né? É intermédio, isso ela mesmo. Falou não gosta, ela não bebe, ela não gosta de farra, ela não gosta dessas coisas. Então, ele foi criado no mundo e as pessoas até sofrem bullying por isso. Mas eles sabem separar o que eles querem. Porque eles aprenderam comigo. Porque eu também tive a oportunidade de ir para outro mundo, doutor. Mundo da perdição, né? Mas eu falei, não é isso que eu quero para mim. E hoje eu frequento a igreja, sou uma mulher católica. Tenho 2 amigas, minhas 2 melhores amigas são 2 pastoras. Você tem uma ideia. Eu participo, acho lindo, porque eu acho que a religião também é muito o amor, né? Então elas têm muito o amor. Né, e a oração e o amor. Então eu acho muito bonito e sou muito amiga delas. E sou hoje uma mulher católica cheia de fé e cheia de esperança. E acredito num mundo melhor ainda, apesar do nosso país ser tão difícil. Eu acredito que Deus vai mudar essa história. Vai. Mas ele muda através dos exemplos. Sabe, eu enxergo muito isso. Eu gosto muito de conversar e saber histórias de mulheres iguais a você. E eu me sinto um cara privilegiado por ter acesso a essas mulheres, né? Porque é por isso que eu gosto muito da minha profissão. Porque óbvio que eu vou lá, opero, resolvo incômodos, dou uma liberdade, mudo a vida das pessoas, né? Só que tem esse lado que é a minha parte. O que eu ganho em volta? Eu ganho em volta essa capacidade de mudar a vida das pessoas, mas também de conhecer pessoas incríveis, né? Então ali eu tenho vários pacientes muito bacanas, assim, eu acho que você citou uma coisa que a gente estava conversando hoje mais cedo, essa questão da energia, né? Então, eu quero liberar uma energia que atraia pessoas, mulheres,
com a mesma energia e que afasta as que pensam de forma diferente, né? Porque às vezes você quer estar próximo de algumas pessoas por algum motivo, mas a energia dela não tem nada a ver com a sua. Vai ser incômodo. Você não vai ficar à vontade, né? E então eu acho que eu sou muito grato por isso, por ter pessoas, mulheres muito bacanas, né, no meu consultório, na minha clínica, e que eu possa bater esse papo e a gente criar um nível de amizade, de proximidade, né, que me faz me tornar uma pessoa muito melhor. Eu aprendo educação de filhos, eu aprendo garra, né? Você contou essa história do teu pai, eu achei ela fantástica. Assim. O do meu pai é uma história que, assim, que é até passada, é um legado que ficou, né? Os meus filhos é apaixonado pelo meu pai. E o meu pai era minha alma gêmea. Meu pai foi, não, ele era, não, ele é. De onde ele tá aqui me ouvindo, eu tenho certeza que não acaba, né? Até ele dizia que acabava, mas eu acho que não acabou. Minha mãe não, já era uma mulher muito de fé. Eu sou muito parecida com a minha mãe. Você vê, olha, engraçado, né? Meu pai já era muito mais racional do que emocional. Minha mãe era muito emocional, muito coração, e eu sou a minha mãe. Mas eu tinha uma ligação muito grande com meu pai, porque ele me admirava. Ele cresceu essa admiração, a confiança em mim, então a gente teve uma ligação muito de alma gêmea. E depois meu pai foi primeiro, e depois a minha mãe viveu um ano e pouco. Depois eu me peguei muito mais com ela, mas já era apegada com ela, né? E hoje eu me vejo, até a minha voz eu vejo a minha mãe. Eu sou toda minha mãe, de coração. Minha mãe tirava da boca para dar para os outros. Foi a mulher que se eu falar hoje, se existe o céu, se você vai chegar no céu, se a mãe não chegou, eu nem vou chegar, nem vou passar, nem perto. Porque pensa numa mulher que viveu. Se você chegar lá e ela não tivesse, eu falar no meu lugar, nem aqui não. Não. Mas hoje, doutor, eu acho que até essa preparação que a gente, eu não sei se estão finalizando, mas eu vou te falar. Até hoje, se Deus chegasse e falasse, ó, encerrou aqui pra você, vou te chamar. Para me apresentar diante de Deus, eu estou preparada. Você acredita? Isso. Eu hoje já sou uma mulher que não estou preparada para deixar os meus, mas para chegar diante do Senhor, que eu acredito que tem na minha religião, na minha fé, na minha crença, que tem o céu, né? Que a gente vai chegar lá no lugar lindo que Deus vai te preparar. Você chegar, você vai encontrar com Deus, eu acho que eu estou preparada já. Porque eu estou tão bem comigo, com o meu coração em paz, coração aquebrantado, eu sei que eu fiz o melhor. Não fui a correta, teve os meus deslizes, os meus erros, claro, os meus pecados. Mas diante de Deus, Ele é misericordioso, Ele entendia cada erro, cada pecado que a gente comete aqui, né? Porque nós não somos perfeitos, né? Estamos longe da perfeição, né? Então, mas mesmo errando, mesmo pecando, me considero uma mulher que, se hoje Deus me falasse, está a sua hora, vamos. Estou preparada, Senhor. E muito agradecida. Porque a vida aqui é muito bela, né, gente? Essa gratidão, eu acho que eu sei de tudo. Mais você agradece, mais coisas acontecem. Eu não sei se eu falei ou você percebeu, a gente passou por um processo, você viu, né, que até inconsciente eu tô falando de Deus, né? Tá. Foi muito engraçado. Né? Muito inconsciente eu falo de Deus. Eu fiz Deus é o meu feito. A gente fez um procedimento, né, Silvana? E aí, durante a sedação, no início do procedimento, você falou, posso rezar uma Ave Maria? Eu falei, claro, vamos rezar aqui todo mundo, né? E é muito legal, porque é muito do natural, né? Aquilo que surge de forma até inconsciente na tua vida. Porque é tudo muito misturado na minha vida. Você pediu pra eu falar, eu falei de um monte de coisa. Falei, doutor, tá tudo muito misturado, mas deve ser verdade. Na verdade, se fosse separado, não daria certo. Realmente, eu só tenho que te agradecer, doutor. Você é uma pessoa assim que também que hoje eu conheci há pouco, mas eu só tenho elogios, porque eu te vejo de uma energia ímpar, de uma pessoa que me encorajou pelaquilo que eu não tinha coragem, que na minha mundo, no viver hoje, na minha experiência com você me devolve uma coisa que é importante, né? A autoestima é muito importante também, né? Te devolve uma autoestima que isso é importante na vida de uma mulher ou de um homem, de qualquer pessoa, né, que está insatisfeito com uma situação em si. E aí você conseguiu me encorajar, né, para eu entrar numa situação dessa e eu sentir segura, sair agradecida e te agradeço eternamente. Acho que você vai ser assim aquela pessoa que eu sempre vou falar,
Silvio. Me deu coragem para aquilo, cara. Muito obrigado. Então, você também tá num patamar de pessoas de brilho. Eu queria te falar para você que continue assim, sendo essa pessoa que você é, do jeitinho que é. Não te envaidece com nada daqui. A gente está aqui emprestado, né? Eu sei que vai vir, tem muita vaidade, né? A gente acaba que a gente pensa assim, não vou ficar. Mas eu creio que você não vai ser essa pessoa, porque Deus já me assim, mostra, né? As pessoas quando ela tem brilho de Deus, né? Então eu vejo esse brilho em você. Quero que Jesus continue te guiando, te fortalecendo, para você cuidar dessas pessoas com tanto carinho e amor que você cuida, com tanta dedicação, com tanto profissionalismo. Entendeu? Porque viu o seu profissionalismo ali, na hora de ser profissional, você foi muito profissional. E ser humano maravilhoso, sabe? Temente a Deus, que eu vi que você é, né? Uma família maravilhosa. Que você continue nessa base da família, que é tudo, doutor. Obrigado. Tá? A base da família é tudo pra gente chegar onde você já chegou, né? Você tá começando, mas você já chegou, né? E que Deus, e que nada aquilo, vou fazer aqui, ó, não sei se você vai publicar, mas eu vou te falar. Nada que não vier de Deus e nenhuma pessoa que não vier do Senhor não entre aqui. Porque tem pessoas que vêm do mal, né, doutor? Mas a nossa energia vai espantando não ela. Vai deixar, né? É isso que eu tô falando. Que não é permitido. É bom. Né? Mas aí tá perguntando assim, o que a Silvana tinha medo, né? O que tinha medo? Ela morria de lipo, né, Silvana? Eu tinha maior vontade de tirar umas gordurinhas, mas eu falava, Senhor, eu vou morrer ali, porque a gente vê escutando a televisão, né? E você... Não, eu não vou me submeter a isso pra deixar meus filhos, né? Mas, enfim, foi assim uma coisa que eu fui numa serenidade, numa tranquilidade, que na hora eu falei, você falou alguma coisa, eu falei, tô tão leve, sabe? Foi legal. Assim, a história da Silvana... que ela tem receio, assim como muitas mulheres, né? Eu tenho filhos, né? Minha vida tá boa. Gente, o que eu vou inventar? Né? Às vezes você pensa, o que eu vou inventar, né? Moda, né? A gente fala isso. E só que da minha parte aqui, eu tenho que trazer profissionalismo e tranquilidade. Por quê? Porque a gente sabe que a segurança e o cuidado ali, e que eu falo... O que me faz falar para você, fica tranquila, vai dar tudo certo, porque a gente segue uma série de etapas, de processos ali que dão a questão da tranquilidade. E a tua filha, né, que participou do procedimento, foi muito bom. Até para ela depois contar para você como é que são as questões dos processos ali, que é uma naturalidade, né, não é algo muito natural, né, assim como... Cada um, você tem que procurar naturalidade naquilo que você faz para ser uma coisa leve, né, então... Eu quero na minha área ser leve, né? Leve. Você é leve, doutor. E como é que eu estou caminhando em direção a ela? O que eu penso que eu devo fazer, né? É estabelecer processos técnicos ali, né? Porque você obedece os processos e a segurança vem em consciência, e também criar um ambiente leve, conviver com pessoas que são leves, né? Então, cada vez que eu estudo mais, eu vou mais tranquilo para a cirurgia. Poxa, eu estou cada vez dominando mais aquele processo, né? E você, como um médico novo, né, doutor? Que eu me considero uma pessoa muito nova nessa área, né? Porque essa área de cirurgião, e pelo que a Luísa participou, minha filha, ela viu a sua habilidade, o seu profissionalismo, ela falou, mãe, impecável. Impecável, doutor. Foi o que ela falou, impecável em tudo. Na hora de você suturar, ela falou muito rápido, tudo muito perfeito. Ficou encantada. Isso é bom. Mas é bom, fico feliz de saber disso aqui. Entendeu? E aí eu só tenho elogio, só tenho gratidão e faria de novo. Tá até querendo inventar mais algumas coisas aí, né, Silvana? Gente, pra quem não queria nem chegar perto, né? faria de novo. Porque, gente, o doutor legal. Mil, né? Então, muita gratidão mesmo. Que Jesus te abençoe e continue te abençoando, abençoando a clínica, cada pessoa que trabalha aqui com você, cada pessoa que entra aqui, cada mulher que chega com esse sonho, que Jesus cubra, né, com seu manto. Amém. Fico muito feliz aí com as tuas palavras, tá? Mas hoje o que é mais é sobre você, né? Sobre mim, não. Mas eu não ia deixar de falar do doutor que né, gente? Porque não tem como, né? Eu não tô aqui... Eu agradeço. Né? O objetivo total, assim, do podcast é contar histórias, sabe? Eu acho que ali, eu na minha área, no Instagram, no vídeo, eu conto histórias, né? Eu te sigo, eu acho assim...
bacana. Veio ter personalidade ali que eu vi no seu podcast, que são pessoas que eu admiro, né? Que eu achei tão bacana de ouvir falar. Até pessoas que eu admiro, mas nem conhecia alguma coisa, eu ouvi lá no seu. E eu achei muito interessante. E você está fazendo um trabalho brilhante, e além do seu trabalho, que é a sua área, você está voltando a esse mundo, elevando essa autoestima de muitas mulheres que tá aqui contando as suas histórias, não tem oportunidade, né? Igual eu falei pra você, doutor, eu não tenho intimidade com a câmera, eu não falo. Mas não precisa, né? Aqui é uma conversa. E assim, olha só, isso que você fala, né? Eu ia no Iguatemi, passava nas lojas, falava, um dia eu vou usar isso aqui. Né? Tem poder. E talvez você ia lá só pra isso. Eu não sei se você ia pra comprar outra coisa ou se você ia lá só pra se reabastecer de motivação. Né? Então, acho que ter acesso a essas... assim, às vezes a gente não consegue desejar aquilo que a gente não sabe que existe. Daí tem a importância de estar sempre próximo de pessoas valiosas e também de bens, né? Porque eu acho que o seu sucesso não é porque você consegue comprar qualquer roupa de marca, não. É porque aquela roupa de marca, ela só é um símbolo material do sucesso que você atingiu. E a gente precisa disso. Esse é um carro, uma casa, enfim, uma joia, viagem, um relógio. Né? Porque é algo que você se presenteia, porque, na verdade, essa motivação que você ia passar lá na porta das lojas, isso aquele dia que você estava um pouco, muitas vezes... Sabe, com a energia mais baixa, aconteceu algum problema, aquilo lá te reenergizava. Não, eu ainda vou conseguir, né? Então, e às vezes a gente se afasta disso. Mas isso é importante, porque eu vejo que a vaidade ela é importante. Porque se você está se preocupando ali, sempre estar bem, sempre estar bonita, bem vestida, com o cabelo bonito e tal, maquiada e tal, isso te engrandece, entendeu? Isso é pra você, né? Isso é pra você, porque isso te deixa com autoestima melhor, né? Então, isso também te deixa mais confiante. Eu não estou nem falando de cirurgia, não. Andar no carro legal, se aquele carro realmente é uma conquista para você, aquilo te dá confiança no trabalho. Se vestir com a roupa legal, porque aquilo foi uma conquista para você, aquilo te dá e aquilo te dá resultado na vida social. Porque é tão ruim ficar perto de pessoas inseguras, né? É ruim, não é? Incomoda, não incomoda? Tem pessoas que são tão para baixo, que a autoestima delas não está bem, né? E elas nem descobriram aquilo. E agora, você vê pessoas inseguras muito bem vestidas. Só que o que é o detalhe? O detalhe é que eu enxergo, né? É que a roupa, ela pode ser uma consequência ou ela pode ser o início. O que isso significa? A tua roupa que você usa é uma consequência do que você ganhou. Você comprar para ela. Ou você pode achar, não, eu vou ter a roupa primeiro para depois conseguir as coisas. Aí esse é o erro grande. Aí que os inseguros estão vestidos com esse tipo de roupa, sabe? Eu acho que esse é o dedado. Às vezes você acha que é a roupa que vai fazer ele dar segurança pra ele, né? Porque aí tal, eu vou primeiro pegar isso aqui sem nem ter condições pra depois eu me sentir bem. Na verdade, não é isso. Você tem que chegar ao extremo de você poder entrar e comprar e falar, agora eu tenho condições pra me satisfazer, não pra vestir pra satisfazer o próximo. Porque tem muita gente que veste aquilo para mostrar para os outros, para dar segurança para outra pessoa. Não, eu tô aqui, eu posso vestir isso. E às vezes nem tem condições, né, doutor? Não tem. E é ruim porque tem até uma expressão, você conhece essa? Chama-se fake until you make it. Né? Ou seja, você finge que é alguma coisa e não é. até conseguir ser, né? Eu não consigo desse jeito. E sabia que tem muita gente que chega nesse patamar e consegue, né? Tanto ele fingir... Ele consegue. Ele consegue, né? Ele vai lá e filma a sua mesa linda, como se fosse a dele, né? E mostra lá na rede social, né? Tem gente, e aí acaba que as pessoas passam a acreditar e daqui a pouco a pessoa já virou. Né? Tem um amigo meu que... Bom, eu já falei isso pra ele algumas vezes. Mas ele usa alguns objetos que são não originais, né? Um relógio, uma carteira. Aí ele vai e fala pra mim. Aí eu falo, cara, pode falar uma coisa? Qual que é a diferença de você comprar uma coisa original ou falsificada? Porque quando você está comprando uma coisa falsificada, você está comprando para o outro. Ou seja, o que você quer mostrar para o outro que você tem algo. Ou seja, não é para você. Porque você sabe que não é original. Agora, quando você compra original, tipo, é para você, entendeu?
O cara pode achar que sei lá, não, ele não tem condição de comprar e comprar, mas você sabe que aquilo é teu, entendeu? Então você compra pra você como uma premiação ego, né? pelo seu, por uma premiação do sua. Né? Então a diferença é isso. Se o que é falso você compra para o outro e o que é original. E aí, infelizmente, nesse mundo tem muita coisa assim, viu, doutor? A gente não falamos disso, mas existe esse fake aí infiltrado no nosso meio aí. Tem, né? Infelizmente as pessoas acham que tá satisfazendo a elas, né? Mas não tá. E você falou uma coisa legal, né? Eu queria fazer parte desse meio, cheguei lá, né? E o que é? Bom, eu te fiz essa pergunta, né? O que você achou lá? Você falou assim, eu cheguei aqui, que é uma coisa que eu sempre imaginei estar, mas isso aqui não vale a pena. O que é que você identificou que isso, poxa, eu achei que era bom, mas cheguei aqui e nem é bom desse jeito, assim. Esse meio lá, do meio, que teve um momento, assim, de uma situação que eu tava aí, eu saí para um evento assim, onde tinha todas essas pessoas aí do mundo, do meio, da moda, da socialidade, do dinheiro, né, do alto escalão, que estavam todos ali. Eu cheguei, sentei, depois eu olhei tudo assim, fiz aquela, sabe, tudo muito mecânico. E eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Eu não preciso mais disso. Porque até tempo atrás, eu queria ir, eu achava legal, achava que... bonito, né? Achava que estava bonito aquilo, mas depois eu percebi que não era bonito. Era muito mecânico, não tinha emoção, não tem um efeito. Era efeito muito de Instagram, para fazer uma foto, muita luz, muito efeito, muito corte, entendeu? Não tem nada era natural, nada muito irreal. É um mundo muito irreal. E, assim, não estou criticando, não estou fazendo crítica a essas pessoas. É porque essas pessoas já nasceram ali naquele mundo, então elas não sabem o outro mundo também, entendeu? Eu acho que eu também sei separar, mas não é o meu. Entendeu? Eu que estava um peixe fora da água, entendeu? Então eu acho que... Mas não como valores, valores financeiros. Eu não me sentia diferente de poder aquisitivo de ninguém dali. Mas de valores de que eu achava que... dos meus princípios, daquilo que eu fui criada, daquilo que eu aprendi, que a vida me ensinou, tudo que eu conquistei, não tinha, não me agregava aquilo, mais nada. Aquilo não tem mais por que eu estar ali, entendeu? Agora... Só tem pessoas maravilhosas lá no meio, né? Então, mas eles já nasceram naquele mundo. Então, aquele ali é o mundo deles. Não vou falar pra você que eles vivem bem, felizes, eles são felizes ou não. Pra mim, a pessoa já não agrega mais. Entendeu? Não vou falar que eu vou deixar de conviver. Não. Se eu achar que eu devo, se eu vou sentir vontade, eu vou. Hoje eu tô num patamar eu falo muito que eu tô muito serena, muito tranquila. Pra dizer sim, quero, não. Sabe? Muito, muito madura. Eu cheguei ao tampo também além de ter conquistado o que eu queria, eu estou madura naquilo que eu estou vivendo hoje, né? Eu acho que esse é o caminho que todo mundo quer, né? Que é a da paz, né? Porque essa serenidade que você fala é quando... Porque eu acho que a felicidade é ter paz, né? Felicidade, eu enxergo dessa forma. Porque paz, as pessoas pensam que paz você chegar no patamar de coisa. Às vezes paz é você sentar ali e comer um pão com mortandela, que é uma delícia, que eu falo minha Mas hoje esses pão mortandela tudo tudo não falso, tem né? mais não tem mais simplicidade em pão com mortandela não, viu? Assim, sentada assim numa calçada e comer um pão mortandela sozinha, você tá feliz. Eu acho que é só paz, né? Ali você tá em paz. Porque você tá ali num alto restaurante comendo a melhor comida. Também lá também a gente também é feliz lá. Sabe uma coisa que eu acho muito legal? Porque eu sou minha família é do interior de Goiás, né? Então eu fui criado na fazenda e eu sei o quão é bom estar lá. Assim como eu sei é bom também estar num restaurante legal, num ambiente desse, pessoas bonitas e glamourosas. É bom estar nesse lugar. Só que a gente não pode, que eu enxergo, né? Eu não posso condicionar a minha felicidade simplesmente num evento desse. Porque eu sei que existe felicidade em outro lugar. Às vezes é o que você se depara com isso, né? Quando você cita outras pessoas que vieram de berço de ouro, às vezes eles nem conheceram a realidade de ter uma galinha em casa, que nem você tem. Porque aquela galinha em casa, ela significa a tua infância, o que era a tua fazenda. Então, quando você vê aquilo lá, ela tá te remetendo a uma coisa muito feliz do teu passado, né? Só que a história da vida das pessoas é diferente. Então, não queira achar que a pessoa tem que ter uma galinha em casa que ela vai ser melhor. Porque tudo que a gente tem
que eu enxergo, né, que vai passando o tempo, ela te remete a algo feliz. Né? Por isso que você tem aquilo. Ninguém quer ver algo para lembrar de algo ruim, né? Quando você vê uma foto do teu pai, da tua mãe, alguma coisa, óbvio que você pode chorar, óbvio que você pode se entristecer pela felicidade deles, mas ela tá te mostrando também uma lembrança muito boa que você teve com eles, né? Então, assim, e é legal ter esses laços fortes, assim, porque... E por isso que eu vejo que vai passando o final da vida, eu vejo... as pessoas vão querer voltar para tuas origens, assim. Não, óbvio que não nas mesmas condições, entendeu? Mas ela não quer apagar totalmente, sabe? Porque em alguma coisa ali ela teve algum grau de felicidade. É claro que existem situações extremas, né? Mas eu vejo isso, assim. A Maria, que trabalha comigo, né? A minha braço direito, instrumentador, enfim. Ela, numa reunião aqui, ela falou uma coisa muito legal. Ela trabalha muito, uma pessoa assim que, poxa... mudou a trajetória da vida dela através do trabalho. E aí ela numa reunião aqui, a primeira reunião do ano, ela tinha ficado um tempo sem ir lá, porque a gente estava trabalhando, ela levantou uma e falou assim, olha gente, eu preciso ir todo ano lá ver meus pais. Ela é do Maranhão, eu preciso ir, porque aquilo lá me renova, né? Assim, e as condições que ela não são ruins, mas assim, é diferente do que ela vive hoje, mas esse passado nosso, ele tem muita felicidade também. A gente não pode querer apagar ele e achar que só o que vai vir pra frente que é o bom, entendeu? Não, Eu tenho que continuar achando graça nisso. É igual a gente fala que você só morre quando você é esquecido, né? Porque quando as pessoas morrem, ninguém mais vai lembrar de você, aí você morreu. Eu nunca deixei de lembrar dos meus pais. Então eu tenho uma página lá que hoje as pessoas ainda nem usam mais, que é o Facebook, onde eu postava muita coisa com eles, de fotos, né? Então, olha ali o Facebook veio um negócio de recordação, né? Aí eu criei aquela página Meu Mundo de Saudade. Então, tudo deles eu reposto, é Meu Mundo de Saudade. Então, é um mundo bom. É um mundo de saudade. Então, o que eu vivi lá atrás, a minha história lá de trás também me reflete a pessoa que eu sou hoje. Foi lá. Foi o que eles me ensinaram, né? Veio da base que eu tive com eles, né? Que meu pai e minha mãe, meu pai me ensinou que a coisa melhor do mundo é você deitar no travesseiro tranquilo, em paz, né? Você não podia nem ter nada, mas isso tudo veio deles. Mas também ele sonhava, ele adorava coisas boas. E não teve oportunidade. Né? Ele amava o que era belo. Eu acho que isso veio dele. Lembrei agora, mas gostava de ver, ele pegava uma revista, via as coisas bonitas, ele amava olhar aquilo, né? Ver aquilo. Então ele queria também, ele não teve a oportunidade de ter, né? E aí hoje eu sou muito grata, né, por eu ter chegado nesse patamar e sou grata de onde eu vim, que meu pai não teve essa oportunidade, mas eu já tive como filho. Então a geração vai continuar. Talvez as próximas não vai lembrar, mas enquanto eu estiver aqui, meus pais vão ser lembrados. Pode ser que depois de mim eles não vão mais ser, né? Não sei. Acredito que sim. Mas enquanto eu estiver aqui, eles só estão vivos, né? Porque eu estou sempre lembrando, sempre falando, né? Não, e aí é incrível você contando essa história do teu pai. Gostar do que era bom, gostar do que era belo. E não teve oportunidade. E não teve. E você criou. Sábio. Isso é legal. Foi um homem sábio. Ele sabia tudo. Tudo. E não teve oportunidade. Nasceu no mato. Do mato foi criado, né? Aprendeu com tudo e ensinava a gente coisas que hoje eu levo pra vida com meus filhos. Coisa que meu pai ensinou. O que é uma coisa que você lembra que ele ensinou assim? Hoje eu vou te falar, meu pai, ele era muito tranquilo, diante até de uma situação difícil, ele era muito sereno, até às vezes assim, eu não tenho isso dele, porque eu sou muito desesperadora, tipo assim, se eu ver alguém que adoeceu ou passou mal, né? Ele tinha uma tranquilidade de acalmar as pessoas, né? E aí eu lembro você cortava o dedo assim, né? E ele falava, espreme o limão em cima que vai adormecer e vai passar. Eu ainda espremo o limão em cima que vai adormecer. Até hoje cara. É muito. E aí desse também, não, vai passar, não vai valer nada não, isso vai passar. Essa frase, eu passo ela para os meus filhos. Eu vejo o Rodrigo chegar às vezes lá como empresário, você sabe que não é fácil, né? Meio desanimado, assim, vejo, como é que foi seu dia? Ele nem falou, eu falo, não, vai passar. Entendeu? Lembre disso, vai passar. Então, tá passando de geração, né, doutor? Passa, É isso aí. Então, eu acho que é muito importante essa vida aqui, nossa, aqui nesse mundo, com essa tranquilidade hoje que nós vamos passar para os nossos filhos, que você também vai passar isso para os seus filhos, que eles vão precisar de ouvir isso muitas vezes. Né? Muitas vezes você vai querer falar para o seu filho, você vai ver a dor do seu filho, você vai falar, ai meu Deus, passa para mim.
que ele vai passar por dificuldade. Vai ser importante também ele sentir essa dor, né? Porque a dor que você sentiu lá no passado, ele fez o que você é hoje, né? Às vezes eles me cobram isso, mas eu não tá Mas tem que deixar, mas tem que deixar. Mas a gente, como pai, a gente quer tirar, né? Porque se a gente pudesse, a gente Não, tirava. mas chora sozinho, escondido. Ai, meu Chora. Deus, reza, vai lá. Vai lá e reza, lá abraça no pé de Nossa Senhora e reza. Mas deixa ele sofrer um pouquinho. Mas você vai chegar lá assim e falar assim, você vai lembrar de mim. Vai doer. Vai, mas gente, é muito... O que eu tive dos meus pais é muito do que você tem. Eu não tenho nada pra falar deles. Eu tenho uma gratidão enorme de por ter nascido numa família que foi só amor, sabe? Então eu não consigo falar. Tipo, eu nunca vi meu pai brigar com a minha mãe, assim. Não, sabe, eu nunca vi, assim, óbvio que eu nunca vi problema. Meu pai nunca reclamou. Minha mãe foi dentro de casa, nos educou e tudo assim. Eu não tive nada, sabe? Eu não tenho o que falar. Então eu só tenho esses exemplos bons deles ali, né? Muitas vezes... E nunca foi fácil pra mim, assim. Óbvio que foi fácil no sentido quando você tem amor em casa, mas assim, foi mais por conta disso. Mas eu nunca ganhei nada. Meu pai nunca fez nada pra mim, mas nunca. Nunca assim, pegou na minha mão pra eu fazer, sabe? Foi tudo da minha... Sua vontade. E eu nunca escolhi atalho. Tipo, eu tava falando isso com a minha esposa, eu nunca tive atalho na minha vida. Eu sempre quis pagar, fui fazer uma faculdade, eu sempre quis fazer uma que fosse a mais difícil. Eu não escolhi um lado um pouco mais fácil para facilitar. Então, na minha formação, eu sempre escolhi o lado mais difícil, que eu achava que era o correto, para mim era o correto. Então, na minha vida, nunca foi atalho. E hoje eu nunca escolho também, eu nunca quis atalho na minha vida, porque eu acho que ele tem valor nisso, sabe? Eu me sinto satisfeito com essa realização, né? De fazer as coisas sem querer ir pelo lado mais fácil, né? Sempre fazer o que é preciso ser feito, não necessariamente o que eu queria ter feito. Então, esse é o... E você ainda escolheu, né? E a vida, às vezes, ainda coloca a gente diante dessa situação, né? O lado difícil. Porque eu também sempre encontrei o lado mais difícil. Sim. Né? Porque... E é engraçado que... Talvez é uma percepção sua. Parece que quando você mais resolve situações difíceis, mais elas chegam pra você, né? Chega. Meu Deus, mas já chega. Até vem outra paulada, né? Pois já chega. Mas é assim, é porque Deus sabe que a gente dá conta. Né? Que aí eu acho que o que é fácil demais talvez não ia dar satisfação, você não ia tornar uma pessoa forte, Deus só dá aquilo que a gente dá conta, né? E eu acho que Ele escolhe as pessoas certas, né? Então não é por acaso nada aqui, eu não acredito no acaso, eu acredito muito na nossa missão dada e missão cumprida, né? Então, eu acredito, muitas críticas, muita coisa, a gente tem que enfrentar tudo isso. Né? Tem que enfrentar. A gente não vai agradar todo mundo. Muitos vão te julgar pelo machismo, né? Eu acho. Mas assim, até porque eu tenho a última pergunta para fazer aqui para você, ô Silvana. E é uma coisa que, enfim... que eu acho que tem tudo a ver e eu acho que essa premiação ela foi simplesmente um resumo dessa história que é toda misturada da tua vida, né? Você foi há um tempo presenteado como mulher em evidência, né? E a premiação foi lá na Câmara. Câmara, né? Eu recebi um prêmio agora, não estava esperando nada, nem de uma pessoa que eu nem conhecia, mas me conhecia. Conhecia a minha história de trabalho no Brasil, né? E me convidei para eu receber esse prêmio. Então foi assim muito do nada, assim, que eu não estava nem esperando nada. Então foi muito gratificante. E ali naquele momento eu lembrei, por que aí me perguntaram o nome da minha empresa, por que MC, né, a sua empresa tem esse nome e tal. Eu falei, a minha empresa tem esse nome em homenagem aos meus pais, meu pai era Miguel e Carmen, então a MC é Miguel e Carmen, né, e eu dediquei esse prêmio a eles, porque se tudo que eu sou e que eu realizei foi por causa deles, foi eles que me ensinaram, que me educaram para essa vida, né? Que me colocaram nesse mundo. Sou grata só de ter vindo através deles, né? Pessoas do bem, só de ter vindo de pessoas do bem. Eu cheguei ali recebendo aquele prêmio. Naquela hora eu só via eles, a gratidão de ter sido, de eles terem me ensinado o caminho que tinha que ser do bem. E eu segui, né? Os caminhos do amor, porque meu pai e minha mãe era amor, foi amor e é amor, né? E então ali foi dedicado a eles e foi muito grata com esse prêmio de ser essa mulher em evidência. Hoje
Para muitas pessoas isso não é nada, mas para mim significou muito, sabe? Eu não queria ser nenhuma, se eu talvez não sou nenhuma pessoa de rede social, de, como fala, influência, não busco isso. Nunca busquei ser influência de ninguém e nunca busquei copiar ninguém. Queria deixar bem claro. Nunca fui lá, eu quero ser igual fulano. Não, eu não busquei isso. Eu queria ser a mulher que eu sou hoje. Eu queria ser a Silvana que eu sou hoje. A mãe, a pessoa que iria estar feliz com a minha trajetória, de onde eu cheguei, de onde eu saí, seria meus pais e aquele que está lá em cima e meus filhos, que são as pessoas mais importantes para mim. Então, eles estão felizes. Então, eu atingi o que eu queria. Então, eu dediquei esse prêmio aos meus pais. Isso e eu acho que a cada momento aqui que você fala da importância deles na sua vida, né? E eu, como pai, tenho que ter... O que eu estou transmitindo pro meu filho, né? O que eu faço hoje que lá na frente, quando ele receber um prêmio, se por acaso ele vai receber um prêmio, ele lembre de mim, né? Não, assim... não é que eu quero ser lembrado, mas é porque se eu for lembrado é porque eu fiz algo muito bom, né? E ontem eu estava fazendo um jantar para Lara, estava cozinhando para ela. E aí eu sou muito feliz de fazer diferença na vida das pessoas. Tipo assim, de muitas pessoas. Ela é dentista, você também faz diferença, porque você, restabelece sorrisos, crianças, eu faço operando, um médico ajuda muita gente. E eu falei a importância disso, o tão como a gente consegue impactar a vida de outras pessoas com o que a gente faz, né? E eu tava falando para ela, olha, eu quero educar meus filhos para que eles causem impacto na vida das outras pessoas. Que seja um empresário que vai empregar um monte de família ali, né? Que ele seja um professor que ensine muito bem. Mas eu acho que o sentido é esse. Deixar o seu legado. O legado, mas assim... que seja de valores, sabe? Muito nisso, né? Que meu filho lembre de mim como um cara que foi do bem, que transmitiu amor. Porque acho que eu não quero ensinar nada pro meu filho, eu só quero dar atenção, amor e tempo para ele. Entendeu? Eu quero isso. E que ele sabe o caminho do bem e que siga, né? E não porque eu falo que é bom, mas porque eu mostre através das minhas ações, né? Eu sei, doutor, você falou e agora eu não sei. Hoje eu te afirmaria com toda certeza que eu não estando mais aqui, eu tenho certeza, tanto o Rodrigo quanto a Luísa, se recebesse um prêmio, eu tenho certeza que eles iam me dedicar. Eu falo sem medo de errar. Né? Eles não estão aqui. Não está aqui para me responder isso. Mas eu, como a mãe que eu fui, com a certeza de que eu dei o melhor de mim e que ensinei o melhor, os melhores valores para eles, eu tenho certeza que do jeito que eu homenageei meus pais, eu não estando aqui, eu vou receber essa homenagem. E até chora, né? Não tem como, né? Não tem como. Mas é um sorriso com essa risada gostosa. Gente, cadê um papel aqui? Não, faz parte do sorriso, né, da vida. E que eu tenho essa certeza, doutor. Aí muitos já me questionaram, já falaram, muitas pessoas que eu convivo, empresários, clientes, falam, filho, daqui a pouco eles estão cuidando da vida dele, não vai nem lembrar de pai e mãe no final da vida. Eu tenho uma certeza de que eu dei uma boa criação. E eu não tenho medo de errar. Eu tô falando aqui sem medo de errar. De que eu dei o melhor para eles e que eles vão ser isso, que a gratidão que eu tenho hoje, eu sei que eu vou receber deles. Isso é muito bom. E é uma ótima maneira de a gente encerrar a nossa conversa aqui, né, Silvana? Falando das pessoas melhores do mundo, né, doutor? E aí eu quero deixar um abraço também pra Lara, né, que eu não conheço, mas era uma... eu vou te apresentar. Ela. Uma frisada, né? Porque tem um marido maravilhoso. Ali, gente, depois você dá um corte. Então eu queria deixar um abraço pra Lara, porque eu não conheço, mas você é uma sortuda, tem uma pessoa maravilhosa como o doutor Silvio do seu lado, um companheirão, né? Com certeza. Então, doutor, parabéns, tá? Obrigado, muito, muito mesmo, assim, pelas suas palavras. Pelo meu choro. Eu falando, gente, é muito bom, porque... Assim, a gente tá terminando agora. Vocês viram que história legal? Que a vida é isso, é sorriso e choro. Misturado. E é misturado. Não tem como, às vezes você quiser segmentar mais. Cara, olha só, a gente... Eu falo, na hora de dormir, Silvana, você não entra assim, aí você fala assim, não, hoje eu sou feliz porque eu tenho dinheiro, mas sou triste porque eu não tenho uma boa... porque meus filhos não gostam de mim. Tipo, não tem como você separar. Ou você dorme, hoje eu estou em paz.
Ou você dorme, hoje eu não estou em paz. E é normal ter dias que a gente não ter paz, porque a gente tem um trabalho ali, algumas coisas que acontecem até na família, no dia a dia. Mas a maioria dos dias você tem que dormir em paz, né? E não tem como separar, Silvana, não tem. Então, assim, se você segmentar, é segredo, é a receita do fracasso, sabe? Porque lá na frente, você vai ser valorizado, talvez porque tenha muito dinheiro, mas talvez... Dinheiro não vai... Sem amor, sem ser cercado pelas pessoas que você ama, né? Ou você também é uma pessoa muito amável, mas que também não deu uma segurança financeira para tua família, o que vai deixar isso triste, isso vai te consumir. Entendeu? Então, o equilíbrio é um pouco no desequilíbrio, mas ele tem que caminhar para isso, porque a paz, ela é misturada. Tudo misturado. Entendeu? Hoje você falou que você fez para mim uma reunião na tua casa ontem. Cara, eu tô feliz de estar na minha casa, contratando o melhor buffet da cidade para estar lá, não é verdade? Recebendo um amigo meu de infância lá na minha casa, pô, olha que paz, cercado da minha família, com a minha família, com paz, mamãe e papai lá no céu rezando para mim, ou seja, isso não é uma paz? E tá tudo misturado ali, não é separado as coisas, né? Então o que as pessoas aprendem, não separe, gente, vamos viver misturado, vamos viver misturado, vamos viver trabalho, vamos viver a família, vamos viver tudo, né? E aí que vale a pena, doutor, é isso aí. Eu tô muito agradecida por participar desse podcast seu. Foi ótimo. Não sei como é que vai ser, porque eu nunca falei assim para as pessoas, mas eu procurei ser o que eu sou de verdade. Né? Eu não falei nada que não era eu, que não sou eu, né? Então, porque o de verdade é o diferencial. E eu acho que, gente, é verdade. Hoje em dia, quem é de verdade, ele se sobressai muito grande, né? Hoje, é uma pergunta que eu sofro com muito... que eu recebo com muita frequência, a questão da clínica, como é que as coisas acontecem pra mim. E eu falo, pô, eu sou de verdade, ninguém vai me imitar. Ninguém vai conseguir imitar, porque eu sou de verdade. E a verdade é o que vende. A verdade é o que conquista. A verdade é o que cria confiança. Hoje, nessa questão de marcas, de valores, todo mundo quer vender para pessoas que têm dinheiro. Por que algumas pessoas conseguem e outras não? Porque uns são de verdade. As outras não sabem. Não são, porque nem descobriram o que são ainda. Então, atrás de tudo, de todo sucesso, existe uma verdade. Eu sei quem eu sou, né? Eu sei quem eu sou. E o que eu quero. E o que eu quero. E aquilo é de verdade. Ele tem... Ele é muito sedimentado. É real, né? Você não tá criando. Eu não tô criando. E por isso que às vezes você olha umas pessoas... Gente, mas o que esse cara tem que tá dando certo? Parece que não tem nada. O cara tem verdade. E primeiro que ele não mente pra ele. Né? É o diferencial. Que é o diferencial, não mentir pra você. Então a gente viver a verdade, viver tudo embolado e misturado, né? E esse foi mais um episódio do Fio da Vida, aquele podcast que conta histórias, né? Que se inspiram, que nos emocionam também, né? Afinal, existem alguns pontos da nossa vida que a gente aprende através do exemplo. Nem nada melhor que uma história legal como a da Silvana para nos dar esse exemplo e nos motivar, enfim, a nos inspirar, na verdade, né? Sem medo de errar, né? Não tem medo de errar. Eu vou ser lembrada, né? Hoje eu nem preocupei com as minhas vestimentas aqui, porque pra mim é desse jeito. Hoje eu fiz isso. Não, eu tô confortável, doutor, porque tá todo Dior, um conforto de Dior, né? Porque é tão antiga, mas ela é tão confortável, ela é de marca, né? Gente, um beijão, siga no canal. No podcast, faz o que mesmo no podcast? Siga no canal, curte, comenta. Siga no canal, curte, comenta, deixa um react e manda pra todo mundo aí, que cada dia mais eu quero trazer pessoas com histórias inspiradoras como a da Silvana.